Eu coloquei no grupo. Ela está com muita falta de ar e parece que os exames deu bem comprometido. Os horários. É sério, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Ainda com bastante dificuldade de falar ainda, mas é interessante essa enfermidade. A gente passa o dia bem, né? Quando é à noite parece que começa a dar alguns sintomas, né? Ruth capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Vamos fazer uma reflexão aqui nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi, e veio, e colheu no campo, após os ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo, pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. E eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: de quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Ruth: tu não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Capítulo 3, versículo 10. E ele lhe disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra aqui bem conhecida, né? Livro de Ruth, que é um livro histórico do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 4 partes, né? Profecia, lei, profecia, poesia e história. Esse livro está dentro do contexto histórico. E a narrativa desse livro traz uma história muito interessante aqui, história mesmo com H, sobre uma família de Belém. Já ensinei os irmãos aqui que a palavra Belém significa casa de pão, porque ali é o lugar onde Aser passou a maioria da sua vida. Existe uma profecia no capítulo 49 de Gênesis sobre quando Jacó dá as bênçãos para os seus filhos, as bênçãos finais. Ele fala sobre Aser, e ele diz: Aser, dele sairá pão e ele fará delícias. Significa que ele foi um confeiteiro, né? E um padeiro que habitou na terra de Belém. Daí se surgiu essa nomenclatura
de Belém como casa de pão. Então, quando a gente começa a ler o texto aqui do livro de Ruth, a gente vai percebendo algumas coisas muito peculiares aqui, muito emblemáticas do livro de Ruth. A Bíblia diz no capítulo 1 que houve nos dias dos juízes. É um período aqui, esse livro de Ruth, não é coincidência que ele vem logo após o livro dos juízes. Ele, na verdade, na Bíblia hebraica, ele é continuação do livro dos juízes. Porque o contexto histórico e cronológico do livro de Ruth se passa dentro do tempo dos juízes, quando os juízes estavam governando, julgando a causa do povo, não tinha rei. Os juízes é que estavam governando, julgando a causa do povo. Foram 13 juízes ao todo, né? E nesse tempo, a Bíblia diz que veio uma grande fome na terra de Belém. Eu já falei uma vez para os irmãos aqui, até falei em pregações que eu faço, que é interessante você ler que na casa de pão não tinha pão. É um paradoxo até, né? Você chegar numa padaria e falar assim, dá uns pães aí. Não, aqui não tem pão. Fica até estranho, mas na casa de pão não tinha pão. E a Bíblia diz que Elimeleque, que era de lá de Belém, ele junta sua família, Noemi, sua esposa, Malom e Quilion, seus filhos, e ele vai para a terra de Moabe, para tentar escapar da fome. É interessante que lá no Novo Testamento, Jesus deu um ensinamento muito profundo sobre o reino de Deus, e ele disse assim, quem quiser ganhar sua vida, perdê-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida por amor de mim, ganhará, ou ganhará a vida eterna, numa outra tradução, né? Então, esse homem, no afã de querer salvar a sua vida com a sua família, ele vai para Moabe, chega lá, acontece um grande problema. Morre ele, morrem os 2 filhos, e para acabar de piorar mais ainda, porque tem uma frase aí fora que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Ou então que aquele fulano está no fundo do poço, mas lá no fundo do poço pode ter um alçapão ainda. E o que aconteceu aqui? Agora, ao invés de uma viúva, tinha 3. Os irmãos imaginem, naqueles dias, 3 viúvas. E a situação ficou tão caótica que elas estavam com tantos problemas. A Bíblia diz que Noemi, ela ficou sabendo que Deus havia visitado novamente a terra de Belém, a sua terra. E ela quis voltar para lá, para a sua terra. Então ela chamou as suas 2 noras, Orfa e Ruth. A palavra Orfa significa rebeldia. A palavra Ruth significa amiga. A palavra Noemi se traduz por doçura. Então ela chama as 2 e ela fala toda a situação que era ruim já para elas e diz para elas, vocês devem ir embora. Vocês não são da minha terra. Vocês são estrangeiras. Essas mulheres estrangeiras, Ruth no caso aqui, principalmente, a própria Orfa, elas tipificam pessoas gentílicas, ou gentios, que recebem o convite para se tornar um servo do Deus único, do Deus vivo, Deus do cristianismo, no nosso tempo aqui. Estou agora aplicando para nós, contextualizando. E a Bíblia diz que Orfa, ela chorou, mas ela resolveu voltar para a casa dos pais. Segundo a tradição judaica, eles dizem, não há nenhuma fundamentação bíblica para isso, mas dizem que Orfa, ela se tornou depois, com o tempo, né, o Golias, aquele que enfrentou Davi, teria descendido dela. Né? Não se há nenhuma fundamentação bíblica, mas a tradição judaica diz isso. E quando ela foi embora, a Bíblia diz que Ruth, ela não quis ir embora. E por mais que Noemi insistiu, ela disse, eu não vou embora, eu vou ficar. A partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. Observe que ela vai conjugar o verbo no presente. Ela não diz assim, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E não inste, quer dizer, não insista comigo para que eu volte. Porque aonde você for, eu vou. E a Bíblia diz que ela então, como ela percebeu
que não havia como convencê-la de voltar atrás, ela foi embora, deixou que ela fosse com ela. E quando ela chegou na terra de Belém novamente, então foi o momento da angústia, da humilhação maior, porque uma mulher sair com seu marido e voltar viúva, e trazer mais uma viúva ainda. E as pessoas começaram a olhar para ela e se sentiram penalizadas de ver a situação caótica que elas estavam. E algum dizia, mas não é essa daí Noemi, é Noemi. E ela disse assim, vocês nem me chamam de Noemi, me chamam de Mara. Mara significa amargura, né? Ela estava depressiva, totalmente abatida, sem esperança, mas ela ainda cria no Deus de Israel. E a Bíblia diz que então, irmãos, Ruth, ela vai tomar uma atitude. Ela diz assim, olha, eu vou até era tempo da colheita, da cevada e do trigo. Eu vou à lavoura. Os irmãos já ouviram falar de rabisco, que eu já ensinei aqui? Rabisco, remanescente, aquilo que sobejava da eira. Isso era o seguinte, quando as espigas iam caindo na eira, e eles iam colhendo, eles deixavam aquelas espigas que eram piores. Não tinha como comercializar, existia uma lei para isso. E eles deixavam para os pobres, para as pessoas desamparadas, estrangeiros, recolher. Isso é chamado rabisco. Rabisco ou remanescente. Então ela vai, pede para sua sogra, ela autoriza ela que vá, e a Bíblia diz então que ela vai até a lavoura. E por incrível que pareça, irmãos, como Deus não trabalha com coincidência, ela vai justamente colher uma parte lá, onde estava a lavoura de Boaz, né, do hebraico. Esse homem, a palavra Boaz significa emergência, pressa, rapidez. Quando ela está colhendo lá, ele chega. E a Bíblia diz que aí entra no texto que nós lemos aqui, eu estou resumindo, e a Bíblia diz que então ele era um parente de Elimeleque, seu marido. E na lei do Levirato, que é uma lei da Torá, quando morre um parente, o parente mais próximo resgatava o nome do parente. Por exemplo, se morria um irmão, o irmão mais próximo, mais velho, casava com a irmã, para resgatar o nome do irmão mais novo, daquele que perdeu a esposa, daquele que morreu, e assim por diante. Então esse homem aqui, ele era parente de Elimeleque, e a lei do Levirato estava em evidência nesses dias, para que o nome fosse suscitado novamente e continuasse a geração. Lembra dos saduceus? Eles perguntaram para Jesus, uma mulher que casou com 7 irmãos, quem vai ser o marido dela lá no céu, né? E Jesus disse, vós errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. No céu não se casa, não se dá em casamento. É isso, ele estava fundamentando na lei do Levirato para perguntar para Jesus. E aí quando ele percebe, ele olha para Ruth e pergunta, olha que interessante esse texto, no capítulo 2, o versículo 2 faz questão de chamá-la de Moabita. Ruth, não estava bom Ruth? Mas a Bíblia é detalhista, Ruth, a Moabita. Por que a Moabita? Porque Ruth não é judia. Ruth não tem nenhum direito de estar com os judeus. Ruth não tem direito de estar no contexto da sociedade judaica. Mas a Bíblia está dizendo que ela está. Isso assim como nós, irmãos, como estava lá fora, nós não tínhamos nenhum direito. Nada. Quem é que imaginou de nós que um dia, pela grande misericórdia, pela graça de Deus, nós fôssemos alcançados e pudéssemos estar dando um contexto hoje da família de Deus, deixar de ser gentil e passar a ser igreja, com a esperança de um dia poder estar para sempre com o Senhor, sem aflição, sem angústia, ter o direito da vida eterna. Se nós partimos hoje com a esperança da vida eterna. Então ela está chamando Ruth a Moabita. E essa mulher, irmãos, ela não aparece só aqui. Ela vai aparecer lá em Mateus depois. Ela está inserida dentro das 4 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Isso aqui, mulher nem é citada na genealogia. Vocês sabiam disso? Mas lá no Novo Testamento ela é citada, junto com Batseba, Tamar e Raabe. Isso aqui é muito importante dentro do contexto judaico, fazer parte da árvore genealógica, fazer parte do povo de Deus, da família de Deus,
fazer parte de um povo que tem um nome arrolado no livro da vida. Você já parou para pensar a importância disso? Você ter essa esperança e saber que o nome está no livro da vida e que um dia você vai estar diante do Senhor, falando com Ele e Ele falando conosco, nós dialogando com Ele e sendo cuidado com Ele, conduzido às águas tranquilas, às águas cristalinas do rio da vida, por Ele, sendo pastoreado por Ele. Então ela está ali, a Bíblia diz que ela está na eira lá colhendo as espigas de cereal, e a Bíblia diz que ela começou a ir atrás, após, quando a Bíblia diz após, atrás, ela foi, veio e colheu após os ceifeiros, atrás dos ceifeiros. Você sabe o que é atrás dos ceifeiros? Ela esperando eles ir, ia caindo na eira, ela ia colhendo. Isso aqui é um tipo do crente, que ele passa por todo tipo de lugar, aonde ele está, e ele vai colhendo as espigas que ainda restam, as pessoas que não estão à margem da sociedade, pessoas desprezadas, pessoas doentes, pessoas que são drogadas, prostitutas, homossexuais, porque essas espigas não tinham valor. Ela ia após os ceifeiros e ia colhendo as espigas. Para evangelizar uma prostituta, um homossexual, todos nós podemos evangelizar. Agora é necessário ter uma aptidão para isso, né? Não é o meu caso, eu posso falar de Jesus para eles, posso ler uma palavra, explicar, mas eu não tenho essa aptidão de ser um evangelista para essa área. Eu não tenho aptidão de se fazer capelania, de ir lá na cadeia, chegar lá e pregar para os presos. Já até fiz isso, mas muito pouco. Isso daqui, Ruth, ela é um tipo dessas pessoas, na eira, pegando as espigas que sobraram, o remanescente, o rabisco. Então ela está ali colhendo, ela foi de manhã até a tarde. Isso fala de pessoas que trabalham um bom tempo, né, na evangelização, de manhã até a tarde. E quando Boaz viu ela, chamou a atenção dela. Provavelmente essa mulher deveria ser muito bonita, muito bonita. Chama a atenção dela, talvez ruiva, né? Os moabitas e os edomitas eram ruivos. E ela, aquele que estava, olha que interessante aqui também, ó. Ele vai perguntar no verso 6, o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: é a donzela moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Vocês perceberam que tinha um servo de Boaz, que ele era responsável pelos ceifeiros? Ele era responsável pelos ceifeiros, por aqueles que iam colhendo. Quem é o responsável por aqueles que colhem as almas? É o Espírito Santo. Esse aqui é um tipo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos capacita, nos dá a direção para nós falarmos de Jesus, e depois ele vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse aqui é um tipo do Espírito Santo. Ele vai falar: essa daí é Ruth, é ela, Moabita, novamente fala, que veio junto com Noemi. Então naquele momento Boaz, ele se interessa por Ruth, e ele vai fazer algo aqui que os donos das lavouras não faziam. Ele diz assim: ó, faz o seguinte, Ruth, você pode ficar aqui na lavoura, não precisa ir para outra lavoura, você pode colher aqui com as minhas criadas. Isso é benevolência. Quando a Bíblia diz Boaz, significa urgência, significa pressa, rapidez, é porque o caso de Ruth tinha pressa de ser resolvido. O caso de Ruth não podia deixar para amanhã, ele precisava ser resolvido para ontem. O caso era sério. 2 viúvas, elas não tinham o que comer, estavam pegando rabiscos por isso, na lavoura que não era delas. O nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus das causas impossíveis. Às vezes Ele não vai resolver as coisas na hora, mas quando tem pressa, Ele resolve também, porque Ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Não há nenhum tipo de dificuldade para Ele, a dificuldade é nossa, dos homens. Então ela tinha pressa. Agora, observe comigo aqui,
ele vai dar ordem para ela, vai autorizar ela, e ela chegou ali no campo desse homem como? Vocês acham? Como que ela chega ali? Ela chegou no lugar que ela precisava, justamente no lugar onde a bênção dela estava. Vocês já perceberam isso? Ela andou, tinha vários campos ali. Ela não sabia. Quando a Bíblia começa narrando no versículo 1 que Boaz era parente de Elimeleque, é uma narrativa bíblica. Ela não sabia disso. Isso aqui é o ponto de vista do observador, daquele que escreveu o livro de Ruth. Então ela não sabia, nem conhecia Boaz. Provavelmente aqui nem Noemi tinha falado nada para ela. Então ela agora está no lugar certo. Porque, irmão, Deus, Ele não trabalha com coincidência e as coisas não é obra do acaso. Deus, Ele vai preparando o caminho, nós vamos caminhando, e as coisas que vão acontecendo na nossa vida é porque Deus nos conduz aonde nós precisamos. Aconteceu aquilo ali porque foi coincidência. Nada é coincidência. Deus, Ele sabe trabalhar, Ele sabe fazer. Ele vai preparando todas as coisas. É claro que há uma sinergia entre Deus e os homens, e Ele respeita o nosso livre-arbítrio sempre, as decisões que nós tomamos, mas Ele vai trabalhando de uma forma inequívoca, inerrante, e Ele vai fazendo com que as coisas vão sendo colocadas diante de nós, e aí quando as coisas são colocadas diante de nós, aí é conosco. Ele não vai fazer o que é para nós fazer. Ela então volta para sua casa, leva o que ela colheu lá para sua sogra, e quando ela chega lá, ela conta a história para ela. E aí naquele momento, Noemi vai dizer assim: Boaz é da nossa família, é o parente mais próximo, ele pode te resgatar. Ela lembrou da lei do levirato. Ele pode, ele é um tipo de Cristo, sabia, irmão? Ele pode resgatar qualquer um, seja moabita, seja africano, chinês, né? Agora está tendo uma época de muita raiva da China, né? Por causa do vírus. Hoje mesmo eu ouvi o presidente dos Estados Unidos lá falando a praga da China, né? A imprensa fica doida dele falar isso. É uma grande realidade, né? Mas se o chinês se converter também, ele se torna um servo de Deus. Porque lembra de Jonas, quando ele chegou em Nínive, ele queria que aquele povo morresse. E Deus falou: Jonas, você está preocupado com uma boboreira que morreu pelo sol, e você não está preocupado com 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Você está amando mais essa boboreira do que essas pessoas? Então, por isso que a Bíblia vai dizer, Ruth, a Moabita, irmãos, não há nenhum tipo de pessoa que Deus não possa salvar, desde que essas pessoas queiram ser salvas, desde que elas se entreguem ao Senhor, desde que elas tomem uma decisão na sua vida, de mudar a sua vida, porque o Evangelho tem o poder de mudar a vida das pessoas, né? Mas o pastor Mauro, tão difícil, né? Olha que bolinho. Irmãos, as pessoas que não aceitaram esse Evangelho, não estão caminhando nesse Evangelho, porque Deus respeitou o livre-arbítrio deles. Ou Deus poderia pegar e deixar as pessoas aqui na marra. Deus não vai fazer isso. Como que essa mulher falou para Noemi? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela escolheu. Você já parou para pensar o tanto de deuses que os moabitas tinham? Deuses pagãos? Eram muitos. Mas ela não quis, ela agora abdicou de todos eles. E ela entendeu que o Deus de Noemi é o Deus maior, o Deus único, o Deus criador, maior do que os deuses da terra de Moabe. Glória a Deus, quando as pessoas entendem isso, Deus faz um milagre na vida delas. Então aqui, irmãos, observa. Ela, a sua sogra, vai dar uma instrução para ela. E ela vai seguir a risca. Porque a Bíblia diz lá na carta de Paulo a Tito, que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Aqui, brigar com o marido, mandar o marido embora? Não. Amar os seus maridos, vírgula, amar os seus filhos, para que a palavra de Deus não seja escandalizada, né? Conselhos bons, orientação boa. Quando errar, falar: você errou,
quando acertar você acertou. Isso é o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, isso não é coisa do pastor Mauro, não. E a Bíblia diz então que, como ela orientou, ela disse: ó, você vai lá na ilha onde ele está e você vai deitar aos pés dele. A Bíblia diz que ele já estava, depois os irmãos podem ler em casa, a Bíblia diz que ele estava deitado lá no Monte de Cevada, e ele já tinha tomado um pouco de vinho, e o coração dele estava alegre, estava meio tonto, né? E a Bíblia diz que ela foi, como a sogra dela orientou. Olha o versículo, capítulo 3, observe comigo. Vou ler a partir do 1 para a gente entender bem isso daqui, eu não vou ser extenso não. Então Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, como que ela considerava ela? Não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem. Olha, com quem ela está preocupada? Com ela? Está preocupada com a nora dela. Sabe por quê, mano? Irmãos, porque quando ela saiu de lá, da terra de Moab, ela falou assim: por acaso Deus me daria filhos ainda, para eu poder entregar para vocês, para ser novamente, para ser marido de vocês? Ela estava dizendo o seguinte: eu não posso ter mais filho. Como eu poderia ter mais filho? E ainda que eu tivesse, você esperaria eles crescer para casar com eles? Não tem o que fazer. Agora ela surgiu diante dela uma solução. Isso aqui não é abracadabra, não. Isso aqui é trabalhar de Deus. Isso aqui não é coelho tirado de cartola, não. Isso aqui é a mão de Deus, o Deus que não erra. O Deus que nunca erra, irmãos, e que cuida de nós nos mínimos detalhes. Você já percebeu o cuidado de Deus lá na sua vida? Na sua casa, na sua família? Mínimos detalhes, você percebe, espera aí um pouquinho. Como aconteceu isso aqui? É o cuidado dele. Às vezes não dá para perceber no momento, mas depois você vai pensar: meu Deus, agora eu já sei. Por que aconteceu isso? É o cuidado de Deus. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então ela está dizendo, ó, versículo, por acaso eu não buscarei para que fiques bem? Verso 2. E agora não é Boaz, cujas criadas tu estava, nosso parente mais próximo, né? Isso no Novo Testamento, no Antigo Testamento, resgatador, ele é utilizado a palavra goel, resgatador, goel, aquele que tira, resgata, é como uma pessoa que está lá sequestrada e ele é tirado de lá. Isso que Jesus fez conosco. Verso 2. Agora não é Boaz, com cujas criadas tu estava, nosso parente? Eis que esta noite ele joelhará a cevada na ilha. Lava-te. Olha isso aqui, irmãos. Como é que é? Porque eu, para encontrar, ele é um tipo de Cristo. Para encontrar o meu resgatador, para eu encontrar com ele, eu preciso estar adequado, limpo, né? Quando eu vou estar diante do meu resgatador. É porque aqui, muita gente vê e não percebe, mas aqui tem uma conotação sexual. Ela precisa estar limpa, porque aqui há uma conotação sexual. Então vocês observem aqui, porque esse casamento de Boaz aqui com Ruth, ele tipifica o casamento de Jesus com a igreja. Lava-te, portanto, e unge-te, passa perfume, né? Coloca sobre ti as tuas vestes e desce a ele. Mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. Espera, vai com cautela. Chega lá, não vai se entregando direto, não. Aguarda. Porque as coisas de Deus vão acontecer na hora certa. Não precisa correr. Não precisa avançar o sinal. Faça como Deus orienta, como a palavra de Deus orienta. Porque a palavra de Deus vai nos dar o caminho certo, a direção certa, e nós não vamos errar. Amém. O problema é que as pessoas avançam o sinal. Não espera. Quero um marido, quero uma esposa. Aí ele já vai, avança o sinal, né? Traz problemas de todos os lados, porque não consegue aguardar. Como diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 4. E será que quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitou? Olha a estratégia, irmão. E entrarás e descobrirás os seus pés. Você sabe o que é descobrir os pés? Tirar a roupa.
numa linguagem poética hebraica? É tirar a roupa. E te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Olha aqui. E ela disse: tudo o que me disseres, obediente. O que vocês acham? Ou não? Irmãos, a obediência é o segredo de tudo. O segredo de qualquer êxito na vida conjugal, na vida familiar, profissional, sobretudo no reino de Deus. Chama-se obediência. Se eu não obedecer, eu posso esquecer que as coisas não vão dar certo. Tem pessoas que não obedecem nada, né? Não obedece o marido, não escuta o conselho da esposa, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece a direção ao pastor, não obedece a escritura, que é a nosso manual, né? Regra de fé. Essa mulher era obediente. E a Bíblia diz que então ela fez, versículo 6, ela desceu até a ilha, fez de acordo com o que a sua sogra lhe havia ordenado, e quando havia Boaz comido e bebido, seu coração estava alegre. Ele foi deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente, como? Reventando tudo. Não. Delicadamente. Mulher discreta, né? Os seus pés, descobriu os seus pés e se deitou. Sucedeu que à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Olha aqui. E ele disse: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu és um parente próximo. Quando estendia a aba, a capa, era sinal de que ele estava aceitando com ela o ato conjugal. Não chegou a ter aqui ainda. E ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. De Adonai, né? A palavra Adonai aqui. Pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo. Quer dizer, agora eu sei quem é você. No começo você já foi virtuosa, mas agora, porque não foste atrás dos moços, né? Você não foi atrás dos moços, nem pobre, nem rico. Quer dizer, você veio procurar alguém que está enquadrado dentro da lei do levirato. Alguém que pode resolver o teu problema, ao invés de ficar com hoje, outro amanhã, outro depois. Ela fez exatamente o que as escrituras, a Torá, a lei orientava, e a orientação que a sogra dela deu para ela. E agora, minha filha, não temas, falei contigo tudo, não é metade, nem pouco, o que requer